Galera do nono ano, última revisão do bimestre. Será que é a última? Olha só, vamos fazer a correção do dia 25, da semana passada, a correção que coloquei sobre a Guerra Fria, descolonização, para relembrar ali. E outra coisa, galera, ó, hoje eu não vou colocar dever de casa não, sabe? Aqui na plataforma não. O dever de casa é na plataforma Sai. Ainda tem uma galera que ainda não assistiu, que ainda não fez o exercício da plataforma Avassai. Tô de olho, galera. Bora lá colocar esses vídeos e essas atividades em dia. Lembrando que vale ponto, hein, galera? Tem gente aí dormindo, hein? Gente, mantém logo, ó, esses pontinhos aí. E tem gente ainda que não me entregou o trabalho. Sim, ainda tem gente que não me entregou o trabalho de jornal. Galera, acaba com isso logo. O bimestre está acabando, tá bom? Vamos lá. Primeiro, pega aí a revisão. A revisão é aquela que fala que tem um poema, tá? Tem um poema e você tinha que analisar o poema para responder a questão 1, 2 e 3. A questão 1 pergunta qual a característica da Guerra Fria apresentada no poema. Eu colocaria que isso aí é resposta pessoal. É você que vai ler aí os versos do poema e vai identificar qual é a característica que você viu que tem a ver com a Guerra Fria. Eu colocaria ali, ó, está no segundo, onde tem o número 2 no poema aí, tá falando assim, ó, direita e esquerda. Direita e esquerda seria o quê? Comunismo, socialismo e capitalismo? Sim. Outra característica apresentada aí no 2, direita e esquerda, significaria União Soviética, socialista, Estados Unidos, falei o quê? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Outra coisa também que pode falar é no número 3, que fala aqui jaz um século que quase se esvaziou numa nuvem atômica. Gente, está falando aí das bombas, das ameaças que existiam na Guerra Fria, das bombas, né? A Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética ficavam se ameaçando. Então tem vários pontos aí que você pode falar. Eu falei de 2 pontos. Do 2, que fala de direita e esquerda, seria Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E no 3 do texto, que fala sobre as bombas atômicas, que era a produção que esses países faziam para se ameaçar, né, mostrar o poder. Na 2, pergunta assim, os versos que falam assim: aqui jaz um século que um muro dividiu. Gente, muro? Esse episódio destaca qual parte da Guerra Fria. Quando fala de muro, você lembra de quê? Sim, Muro de Berlim, que é a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental capitalista e Alemanha Oriental socialista. Gente, dá uma pausa aí no vídeo e anota aí a resposta, tá? 2 seria o Muro de Berlim. Muro de Berlim, que separou a Alemanha em Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Agora vamos para 3. Bipolarização foi um conceito criado para identificar a geopolítica do mundo que durante várias décadas do século XX foi marcada por confrontos de 2 potências. Que potências eram essas? Brincadeira, né, gente? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Fechou? Número 4. É para você relacionar as alternativas sobre a Guerra Fria, né? Lembra? Eu falei para vocês que na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos, não foi só os Estados Unidos não, e a União Soviética também criaram vários planos estratégicos para dominar, para aumentar a sua área de influência, né? Então, esse número 4, eu estou falando dos mecanismos utilizados pelos Estados Unidos para aumentar a sua área de influência fora do seu território. A União Soviética também fez uso desses mecanismos, mas aí é especificamente dos Estados Unidos. Aí você tinha que relacionar Plano Marshall. O que seria o Plano Marshall? O Plano Marshall é aquele programa de reconstrução econômica dos países europeus capitalistas.
Então, você vai colocar número 1 no Programa de Reconstrução Econômica dos Países Europeus Capitalistas. Porque como a União Soviética estava pertinho ali da Europa, os Estados Unidos capitalistas tinham medo do socialismo invadir ali toda a Europa. Então, ele criou esse plano Marshall para ajudar reconstruir a Europa, porque para poder a União Soviética não ir lá e dominar toda a região. E depois, o que é a doutrina Truman? A doutrina Truman é uma política, bota lá número 2, onde está escrito aí, política externa norte-americana de combate ao comunismo. Os norte-americanos chegaram a criar uma política externa de combate, que é chamada de doutrina Truman. E a aliança militar dos países é chamada de OTAN. OTAN era uma aliança militar criada pelos Estados Unidos, tá? No ano de 1949. Gente, então ficou assim, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gente, a União Soviética também não ficou atrás, não. A União Soviética lançou o Comecon, o plano, o Pacto de Varsóvia, tá bom? Tem o outro lado também. No número 5, eu coloquei uma charge. De um lado tinha os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, os dois com os mísseis, mas na verdade eles usavam arco e flecha. Qual é a crítica dessa charge? Tinha as bombas, mas eles se guerreavam com arco e flecha. Por quê? Embora eles tivessem as bombas atômicas, os Estados Unidos e a União Soviética sabiam que não podiam utilizá-las. Porque utilizar uma dessas bombas seria a destruição deles. Então, eles ficavam só naquela ameaça. Lembra? Eles ficavam se ameaçando. A guerra ocorria em outros territórios. Ocorria guerra na Guerra Fria, mas não no território deles. Em outros territórios. A gente viu que o Vietnã foi dividido, o Vietnã do Norte e do Sul. Nós vimos que teve guerra na África, teve guerra na Ásia. Só que a guerra entre esses dois países ficava assim, só na ameaça, porque eles sabiam que se usasse se a guerra ocorresse de fato entre esses dois, iriam levar à destruição. Por isso que está ali, arco e flecha, porque existia esse medo da destruição. E a última questão é a seguinte, explica a importância da Conferência de Bandung para os países não aliados na descolonização da África e da Ásia. Gente, depois de 1945, embora esse movimento de descolonização da África e da Ásia começou antes de 1945, ficou mais em evidência depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, que são os países da África e da Ásia que eram colônias de países europeus, que viviam sobre o imperialismo desses países. Eles criaram força para se lutar contra essa dominação. Nós vimos que teve países que ocorreu, de fato, de forma pacífica, através da diplomacia. Nós vimos também alguns países que ocorreram guerra, no caso, principalmente daqueles países dominados pela Portugal. E aí, essa conferência foi logo depois que os países se tornaram independentes da África e da Ásia, teve uma conferência. E por que ela foi importante? Porque essa conferência estabeleceu ajuda mútua entre esses países recém-independentes. Essa foi importante porque estabeleceu ajuda mútua e também orientou ao não alinhamento desses países. Ao não alinhamento nem aos Estados Unidos nem à União Soviética, porque como esses países se tornaram independentes no período da Guerra Fria, se eles se alinhassem aos Estados Unidos e à União Soviética, a guerra seria no território deles. Então, essa conferência foi muito importante para estabelecer uma ajuda mútua entre esses países recém-independentes, que eles precisavam ter força para se reerguer, mas também para orientá-los. Não se alinha não, porque senão vai dar ruim. E foi nessa conferência que surgiu pela primeira vez o termo terceiro mundo, tá? Que é aqueles países que ainda estavam em desenvolvimento industrial. Eram chamados de terceiro mundo, tá bom? Primeiro mundo, os Estados Unidos. Segundo mundo, a União Soviética. E o terceiro mundo, todos os países que ainda estavam em desenvolvimento industrial, inclusive o Brasil, tá bom? Era chamado de terceiro mundo. Galera, a nossa correção acabou desse exercício, mas a atividade não. A correção acabou, mas a atividade não. Vai lá pro portal AVA e vai concluir aquelas atividades. Tá ouvindo, galera?
vá lá e conclua as suas atividades, seu vídeo. E beijo, até a próxima aula. Tchau, fui!